Boa noite a todos, pessoal. Satisfação, feliz Páscoa para todos vocês. Hoje, né, são agora 18 horas, sexta-feira, certo? Dia 29 de março. Pessoal, eu queria antes de mais nada, antes de começar aqui a nossa aula, nossa fala, dizer a todos vocês que eu sempre leio os comentários de vocês. Eu percebi que o comentário mais recorrente, né, o que tem aparecido mais vezes é sobre a questão do som, do áudio. Pessoal, eu peço desculpa a todos vocês, mas infelizmente eu não tenho conseguido consertar o meu notebook no momento, tá? Até porque eu utilizo ele também na escola que eu trabalho. Então eu estou meio que sem empenhado, né, e sem tempo de consertar, porque a gravação, os vídeos, eu não faço sempre, mas trabalhar com atividades, com planejamento, com pesquisa, essas coisas, eu uso muito mais ele no meu dia a dia. Mas eu sou consciente, né, das reclamações de você, das queixas. Eu espero, pessoal, mesmo com todas essas dificuldades, eu estar ajudando vocês, né, o meu objetivo, meu interesse, tá? Portanto, desculpas enviadas, compreensões aí de todos, né? Se for possível, eu agradeço, tá bom? E vamos começar a nossa fala, né? Pessoal, estou trazendo para vocês hoje a nossa aula 2 sobre o concurso de Itapajé, certo? Bom, essa aqui é a bela imagem da cidade de Itapajé, aqui no Ceará, gente. Cidadezinha serrana, clima bom, povoadozinho gostoso, a galera aí muito tranquila, né? Tenho muitos amigos aí. Eu tenho a professora Fran, minha colega de história, professora, obrigado, satisfação a senhora. Professor Regis, professor de história em Itapipoca. Professora Marília, né? Aqui no Eusébio. A professora Marina, professor Yuri. Então são vários professores, professor Germano, tá, gente? Fico muito feliz e satisfeito com todos vocês, né? Participando desse momento, desse processo aqui, certo? Pessoal, sobre a nossa segunda aula, né, sobre o concurso de Itapajé, né, a imagem dessa cidade que vocês estão vendo aqui agora, estou apresentando a vocês a Serra de Uruburetama, né, e os municípios. Nós temos aqui a cidade de Uruburetama, os municípios vizinhos, né, mas principalmente ali Itapajé, que está circulado de vermelho, tá? Então, esses municípios eles fazem parte da região chamada de Maciço de Uruburetama. É esse complexo aí que vocês estão vendo, geológico, né? Que chama bastante a atenção, até mesmo por esse contraste. Né? Você não tem um local, uma planície plana, né? Você tem basicamente formações diferenciadas, né? Que deu início a vários municípios. Por exemplo, o maciço de Uruburetama, ou a Serra de Uruburetama, pessoal, que nós temos aqui nessa lâmina aqui a localização, né? E a justificativa, né? Pela importância dessa região, né? O fato de ser um maciço residual, né? Disperso nas expressões sertanejas cearenses, certo? E está distribuído, né, entre os municípios de Irauçuba, Itapipoca, Uruburetama, Tururu e Itapajé. Pronto. Aqui nessa lama fala sobre o que é o maciço de Uruburetama, certo? Fala sobre a sua importância, as suas características, né, a sua complexidade, tá? E a sua forma, né, que é importante você compreender. Principalmente o geólogo, né, e o geógrafo que trabalham com essas especificidades, né, eles sabem detalhar melhor do que o historiador, tá? O relevo comum de Itapajé, pessoal, é esse relevo aqui, né? Como eu falei para vocês, é um maciço, é uma serra, né? Um maciço de Uruburetama, então é um complexo geológico antigo, é um complexo geológico também muito comum, né? Nessas cidades. E você tem nessa paisagem a cidade, né? Dentro dessas formações aí, né? Geológicas, que muito, né, vão favorecer a questão do clima, a questão também da própria vegetação, né, preservação, conservação e tudo. Aqui outra foto, né, da cidade de Itapajé.
E sobre os povos, né, a colonização, a ocupação, pessoal, todos os livros que nós lemos e encontramos, né, falam sobre a origem dos povos Anassés ou Guanassés, ou seja, são os índios, certo? Então, mais uma vez, a presença indígena, os povos indígenas, dentro dos municípios do Ceará é comum a gente falar, mas ao mesmo tempo a gente lamentar, né? Cadê esses povos? Se a gente for ler, explicar aqui a história de Itapajé, sobre a questão desses povos indígenas, todos os outros povos municípios que tiveram a presença indígena, vocês vão perceber que houve, pessoal, aquela vila, aquela aldeia ou aquele adeumento virar uma vila, os jesuítas serem expulsos, elas virarem umas unidades administrativas, né? E praticamente sob o controle do governo português, que estava interessado, né, gente, em controlar a suposta hostilidade dos povos indígenas, né, dos povos originários, dos povos nativos. Então, a maneira mais comum que eles achavam era a questão do aprisionamento, né, desses povos, dessas comunidades, dentro de aldeamentos, né, para serem catequizados, para serem submissos à igreja e à cultura europeia branca portuguesa, né? Sendo que muitos resistiram, e os que resistiram ou fugiram foram perseguidos, né? Foram aprisionados, foram exterminados. Muitos também se aculturaram, muitos também se esconderam, né? Ou seja, não é que tenham assumido uma outra personalidade, mas uma outra identidade. Até quando foram declarados, né, extintos os povos indígenas aqui no Ceará no século XIX, certo? Então a gente procura aqui, né, no mapa do Ceará, essas regiões, ou essa região correspondente a Itapajé, a gente percebe que não tem a presença dos povos indígenas, que era tão comum, né? Você vê encontrar aqui. Hoje em dia nós temos aqui 14 nações indígenas no Ceará, 18 municípios, né? Menos do que a gente imaginaria, certo? E esses municípios que nós trabalhamos mais recentemente, a gente percebe que não existe mais essa identidade, essa cultura indígena. Há lembrança, resquícios, né, passagens e tudo, mas a memória não resgata a identidade, né, gente? Ah, aqui que nós falamos, né, os aldeamentos, as comunidades, até a transformação em vilas, na história do Ceará começa os aldeamentos, a passagem jesuítica a partir de 1607 com esses padres aqui, Luiz Filgueiro, Francisco Pinto, né? Até evangelização, catequização, a cultura, né? A questão do aldeamento, aprisionamento, né, gente? Porque tirava a identidade e a liberdade. A mudança dessas aldeias para outras regiões, onde esses povos eram mais vigiados, eram mais controlados, né? Até o momento em que eles foram se rebelando, né, contra esse controle e foram voltando para os locais de origem, foram se dispersando por outras regiões, ainda dentro do Ceará, né, dentro da capitania do Ceará, da província do Ceará, que não tinha ainda essa questão do povoamento, mas que aos poucos foi chegando, né? Com a pecuária, foi chegando com a carne seca, com a charqueada, né? E outras atividades econômicas. Pessoal, a ideia de se falar sobre a cidade de Itapajé remonta, né, a presença, a existência desse personagem aí conhecido, que é o Frei Vidal da Penha. Por isso que eu trouxe essa lâmina, essa página sobre ele, sobre a história dele, tá? Isso que está marcado aqui, sublinhado de preto, pessoal, é importante. O Frei Vidal da Penha, por exemplo, ele tinha costume, né, na época, de visitar as cidadezinhas, as as comunidades, as freguesias, né, como as chamadas, que não tinham ainda padres, e fazer a visita, né, pregação naquele local, naquela comunidade. E quando ele saía de lá, ele fazia uma demarcação, né, colocava uma cruz como sinal de sinal de que aquela terra, aquela comunidade, né, havia sido abençoada, a população havia assistido a presença de um padre, né, mesmo que fosse um padre visitante, né? Então, ele fazia essa visita, né? E fez essa visita não somente em Itapajé, mas em outras cidades do interior do Ceará, certo? E é muito comum, até virou personagem de literatura de cordel, certo?
Dizem, né? A lenda, a fala mais antiga da região, fala que esse distrito atual de Itapajé, Santa Cruz, foi a primeira comunidade onde ele fincou, né, esse cruzeiro, certo? Tanto que a presença dele nessa região, a história, né, tudo começa nessa cidade, nesse distrito que tem justamente o nome de Santa Cruz. É com certeza o lugar mais antigo da Serra de Uruburetama, surgindo praticamente do Beneplácito. Ó, eu só leio essa parte e guarda esses nomes, que com certeza isso aí é assunto de prova, tá bom? É assunto de prova, porque foi a partir da doação de terras, né, desse casal que se fundou essa igrejinha que vocês estão vendo aí, tá certo? E a, a personagem, a santa, né, em questão dessa paróquia, dessa comunidade, é Nossa Senhora da Penha, já que o próprio Frei, né, o Frei Vidal da Penha, ele era é, é, ele era uma pessoa que cultuava muito a imagem da história da Nossa Senhora da Penha, até mesmo do Recife, né, de onde ele veio, do seminário de onde ele partiu, né? Então, seminário da Penha, Igreja da Penha, né? Religiosidade em Itapajé, nós temos aí a Nossa Senhora da Penha, que é a santa padroeira lá do distrito de Santa Cruz. Santa Rita de Cássia, né? Dia 22 de maio, que é o dia dela, certo? E São Francisco de Assis, que é o padroeiro da cidade de Itapajé. São Francisco de Assis é dia 4 de outubro, né? Se não me falha a memória, é o dia dele, né? Então, a religiosidade, presença, né, católica, tanto na colonização, na história e na própria comunidade, são esses personagens aí, beleza? Aqui nós temos uma cópia, pessoal, de um documento da prefeitura, né? Nós conseguimos através do acesso à Câmara Municipal de Itapajé, a festa, conhecimento, né, da festa do dia 22 de maio como calendário, né, em homenagem à padroeira da paróquia Santa Rita, né, Santa Rita de Cássia. Ali, ó, Santa Rita de Cássia, beleza? A imagem dela. É feriado no dia 22 de maio, beleza? E também é feriado, né, gente? Na cidade, né, pelo padroeiro também, né, dia 4 de outubro, tá? E também nós temos aqui, pessoal, deixa eu conferir aqui. Não, foi em outro documento, outra história. Bom, pessoal, no vídeo 1 nós falamos mais aprofundadamente, detalhamos, né, com mais linhas, mais ações e palavras, né, a evolução política de Itapajé, beleza? Nós trouxemos aqui outras, ou as mesmas notícias, né, mas de outra forma, tá? Com a questão de leis, o acréscimo de leis, de datas, essas coisas todas. Então vocês estão vendo aí, né? É a continuação. E aqui, pessoal, está surgindo uma grande polêmica, certo? Nós encontramos oficialmente nos livros de pesquisa que a cidade de Itapajé ela tem 9 distritos. Só que, extraoficialmente, duas pessoas me falaram que são 11. Já procurei, como se diz no linguajar popular cearense, já cacei e não encontrei. Encontrei oficialmente no site da prefeitura, no IBGE, tá? No livro sobre a história dos municípios, a, apenas, né, a existência desses 9 distritos. Portanto, já me falaram num tal de Camará, que pertencia a Itapipoca, e no Olho d'Água. Gente, não encontrei nada a respeito dessas duas indicações, né, de distrito sobre a cidade de Itapajé. Por enquanto, oficialmente mesmo, né? Esses 9 aí. Se os outros dois existirem de fato e pertencerem a Itapajé, eu acrescentarei, mas não encontrei nada a respeito, beleza? Bom, isso aqui nós já falamos, né? A questão da mudança da ortografia da palavra Itapajé com G para J, né? E desde 1990, né, que foi feita essa mudança, antes mesmo da questão do novo acordo ortográfico português, né, brasileiro. Aqui são uma lista dos 10 primeiros prefeitos de Itapajé, tá, gente? Os 10 primeiros, certo? E um detalhe, né? Os prefeitos eram chamados homens bons. Todo mundo sabe essa situação na história do Brasil.
Agora, muitas vezes era eleita a Câmara Municipal e o vereador, né, que era mais votado, assumia também a prefeitura, certo? Então, mas quem eram as pessoas? Era uma eleição popular, participava todos, qualquer um podia participar, mulher? Não, não participava mulher, não havia uma eleição é, universal em que todos participavam, adolescentes, mulheres, escravos, não, eram pessoas ricas, bem de vida, proprietárias, né, de terras, tá? Escravocratas, ó, pelo período aí, né, gente? Beleza? Nesse, nessa lâmina, né, eu chamo a atenção para vocês para o mais longo governo municipal de Itapajé. Aconteceu no ano de 35 até 1946. É justamente, pessoal, nesse período da história do Brasil chamado de Era Vargas, né, em que nós temos é, a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, as eleições de 34, o golpe do Estado Novo em 37, o Getúlio Vargas mandando no Brasil, né? Prendendo toda a oposição, né? Quem dirá, né? O Luiz Carlos Prestes, por exemplo, a Olga Benário Prestes, né? Que são personagens de livros, filmes e da política, da história do Brasil, certo? E também nós temos aí, pessoal, a questão da nomeação desse interventor lá de Itapajé, o senhor Manuel Luiz da Rocha, ou Rocha Prefeito, que foi nomeado interventor pelo Menezes Pimentel, que foi também o mais longo, né, governador do Ceará, ou seja, o mais longo período, né, de interventoria. Governou de 37 até 45, certo? Vamos para frente aqui. Novidade no Ceará, novidade, né, pessoal, em Itapajé, a escolha, né, dessa mulher aqui, ó, a Zélia Mota, a dona Zélia, né, como a primeira deputada eleita do Ceará. Não é que ela tenha saído de Itapajé, mas a família dela, a questão do eleitorado dela é toda dessa região, principalmente aí, a região de Itapajé, tá bom? Aí na prova alguma coisa sobre primeira mulher eleita, deputada estadual do Ceará, é a dona Zélia. Não vão dizer que foi a Maria Luísa Fontinelli, nem a Luiziane Lins, que foram prefeitas de Fortaleza, que é deputada estadual. Beleza? Aqui a imagem dela, uma recorte eu peguei na internet, certo? Peguei na internet, trouxe para vocês para apresentar. O rosto dela, né? Bem jovem, década de 70. Essa aqui é a doutora Gorete Caetano, que é médica e prefeita atualmente de Itapajé, certo? Né, gente? Ó, aqui fala dia 2020, né? Mas essa notícia não é recente, tá? Eu esqueci de colocar. Eu coloquei a fonte lá no link, né? Mas devia ter colocado aqui a data para vocês. Tá bom? A doutora Gorete foi eleita prefeita de Itapajé, primeira mulher eleita a governar a cidade de Itapajé, beleza? Também teve esse episódio aqui, né, gente? É incrível, né? No dia da posse dela teve um acidente lá na cidade e talvez, né, pelo fato dela estar começando a governar e conhecer a cidade, ela foi surpreendida, né, pessoal, com uma falta de médicos plantonistas no hospital, no dia desse acidente aí, dia 1º de janeiro. E quem correu para socorrer o povo? Ela, a prefeita. Ela é médica, ela que teve que parar a posse, né, seria uma de posse dela e prestar auxílio às pessoas. Ah, professor, eu li na fonte, aqui, ó, fonte, GS, Ceará, barará, barará, barará. Beleza? E aqui são os links, são as fontes, né, de onde nós buscamos essa informação. Gente, ó, eu estou também usando esse livro aqui, Itapajé, Homens e Fatos, né, do professor Sebastião Neto, né, comprei agora recentemente, certo? Aqui são os links, né, que nós usamos para pesquisar, certo? Aqui é a prefeita que socorreu os acidentados no dia da posse dela. Aqui é a imagem dela, a doutora Gorete. Né? Aqui é a primeira deputada estadual cearense que
era tabeliã em Itapajé, né? A família toda política, né? De Itapajé, mas ela não é de Itapajé, ela mora lá hoje. Aqui é o governo mais longo, né? De Itapajé, que é o interventor, o Manuel Luiz da Rocha, ou Rocha Prefeito, né? A lista dos 10 primeiros prefeitos de Itapajé. A questão da mudança ortográfica da palavra Itapajé é com G para J. Show? Distrito de Itapajé, é a data da criação, né? Aguaí, Baixa Grande, Cruz ou Santa Cruz, Iratiga, Itapajé, sede, né? Pitombeiras, São Tomé, né? Serrote do Meio e Soledade. Contei também para vocês que, por conta de conversas, né, com pessoas, me avisaram. Uma pessoa disse: não seriam 11 distritos em Itapajé? Uma pessoa comentou isso. A outra pessoa disse: professor, tá faltando aí Camará e tá faltando Olho d'Água. Bom, desconheço esses dois municípios, até porque eu oficialmente encontrei foi isso aí. No site do IBGE, no site do Anuário do Ceará, tá certo? No site da prefeitura, então não encontrei mais nem informação sobre novidades, né? Aqui é Itapajé, a evolução política, já descrevi no outro vídeo também, beleza? Aqui é uma lei, né, municipal que inclui dia de Santa Rita, né, da paróquia Itapajé e declara, né, feriado dia 22 de maio. Aqui é o padroeiro da cidade, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, feriado municipal, e Nossa Senhora da Penha, né, que é a padroeira lá do distrito de Santa Cruz. Tá? Aqui é o distrito de Santa Cruz, a igreja de Nossa Senhora da Penha. Eu chamo a atenção de vocês, né, pessoal? Peço para vocês prestarem atenção aqui, ó, o nome dos doadores desse terreno que deu origem a essa igreja aqui, que é uma capela, depois virou igreja, né, e tal, que era o Francisco Cunha Linhares e sua esposa, né, Dona Dominga Pereira Pinto, em 1837, tá? Beleza? E aqui é a história do Frei Vidal da Penha, né, aquele frei que visitava as comunidades que não tinham padres, né, aquela visita de desobriga, né, ou seja, as pessoas iam lá para receber alguma dos sacramentos, né, da Igreja Católica, comunhão, batismo, alguma coisa assim, celebravam a missa, né, e depois ele ia embora, mas antes ele ia embora, ele fincava, né, no local onde ele tinha visitado, uma cruz, né, espécie de marcação de que aquela terra era santa, né, havia tido a presença de um frei, né, de uma pessoa, de um cristão, de um católico, né, de uma pessoa que estava ali representando a igreja, né. Falamos aqui sobre a questão dos primeiros missionários da cidade de Itapajé, ou do Ceará, né, também, mas eles tiveram passagem por essa região. Os índios do Ceará, já estamos aqui também, né, essa problemática, né, gente, do extermínio, do contato, né, do aprisionamento, do aculturamento, né, da criação de aldeamentos. As aldeias depois foram levadas a vilas, né, os povos Anassés, os Guanassés. Pessoal, procure informações sobre esses povos indígenas, esses grupos indígenas, tá bom? Aqui a questão do relevo lá em Itapajé, né? Falamos, né? Não somente em Itapajé, mas também dentro da própria região do maciço de Uruburetama, né? Esse maciço de Uruburetama, pessoal, essa região aqui, ó, formação rochosa aqui, e tem aqui os municípios, ó, Itapajé, Itapipoca, né? São esses que estão aqui, ó. Irauçu, Uruburetama, Tururu e Itapajé. São esses municípios aqui. Beleza? E aqui é a imagem de Itapajé. E aqui eu encerro a aula agradecendo a vocês, pedindo perdão e desculpa mais uma vez, né, pessoal? Se tiver falhado aqui o microfone, né, tiver baixo, eu não sei o porquê, né, mas eu peço que vocês tenham compreensão até o momento de eu poder comprar um melhor. Pessoal, os PDF estão à venda. Se quiser comprar o PDF, viu? Só me procurar aí. Beleza?